Paz do Senhor Jesus para todos, boa noite. Vou estar deixando aqui uma palavra que está no livro de Malaquias, Malaquias 2, Deus chamando a atenção dos sacerdotes, Deus repreendendo os sacerdotes. Conjecturando para os dias de hoje, eu quero colocar Deus repreendendo, chamando a atenção dos pastores de hoje. Naquela época eram sacerdotes e hoje são chamados de pastores, homens que estão liderando o rebanho do Senhor. Então, nos primeiros versículos, Deus vem chamando a atenção desses homens para que eles venham a honrar o nome dele. Deus vem chamando a atenção para que eles deem ouvido ao Senhor e venham a honrar o nome dele. Então, no primeiro versículo fala: e agora esta advertência é para vocês sacerdotes. Então, quando Deus fala e agora essa advertência para vocês sacerdotes, ele está falando diretamente aos sacerdotes. Como eu falei no início, conjecturando para hoje, ele está falando diretamente para vocês pastores. Ele fala: ó sacerdote, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. Então, o que Deus está chamando a atenção? Deus está falando, se vocês não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. Então Deus chama a atenção dos pastores nesta palavra, em Malaquias 2, para que eles venham a honrar o nome do Senhor. Então, no que eu estou entendendo e no que eu quero passar aqui para quem estiver vendo esse vídeo, que Deus chama a atenção dos pastores para que eles venham a honrar o nome dele. E se caso não vier a acontecer isso, se caso esses homens que estão liderando o rebanho do Senhor, que foram levantados para estar arrebanhando as ovelhas do Senhor, se não vier a honrar o nome do Senhor, Deus fala aqui na palavra dele que ele lançará maldição sobre vocês. Quando ele fala lançará maldição sobre vocês, aqui ele está falando especificamente para os sacerdotes. Como eu falei, trazendo para hoje, ele está falando para os pastores. Se vocês não vier a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos na palavra, lançarei maldição sobre vocês. Então ele aqui no versículo vai dizendo, lançarei maldição em vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Então até mesmo aquilo que é bênção, que está como bênção na vida desses homens, passa a se tornar o quê? Uma maldição, se você não vier a honrar o nome do Senhor. Então Deus nesta palavra, naquilo que eu estou querendo transmitir e passar para quem está vendo esse vídeo, é que se esses homens não vier a honrar o nome do Senhor, o Senhor diz na palavra dele que ele lançará maldição sobre a vida desses homens. Então Deus está repreendendo esses homens para que venham a honrar o nome dele. Então muitas das vezes nós vemos homens diante do altar do Senhor que não estão honrando o nome do Senhor, estão desonrando o nome do Senhor porque estão pervertendo a palavra do Senhor, estão levando as ovelhas do Senhor para o abismo. Então Deus fala nesta palavra, naquilo que eu estou querendo passar, para que esses homens venham a honrar o nome do Senhor. Então o Senhor fala, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram de coração. Então no que eu estou querendo passar aqui, que Deus ele chama a atenção dos sacerdotes, trazendo para os dias de hoje, para os pastores, que venham a honrar o nome dele de coração.
com sinceridade, não está ali diante da obra do Senhor de qualquer jeito e não honrando a Ele. Então, vocês pastores, aqui eu estou só transmitindo a palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então Deus chama a atenção dos pastores aqui neste capítulo que venham honrar o nome dele de coração. Se caso não vier a acontecer isso, Deus vai lançar maldição sobre a sua vida. Deus fala isso na palavra, e aquilo que já é bênção na sua vida vai se tornar uma maldição. Deus também deixa bem claro aqui nesta palavra, naquilo que eu estou entendendo. No versículo 3, Deus continua palestrando com os sacerdotes. Por causa de vocês, eu destruirei a sua semente, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora como excremento. Olha o que Deus fala. Se vocês não honrar o nome dele, aqui no versículo 3, Deus está tão irado que Deus fala de pegar e esfregar os excrementos dos animais que eram oferecidos como oferta, como sacrifício, esfregar os excrementos, vão botar o cocô para transmitir uma forma mais clara no rosto deles. E tirar eles para fora, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então Deus aqui nesse versículo está sendo muito bem claro. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora como excremento. Então Deus está falando aqui que esfregaria aqueles excrementos dos animais oferecidos na cara daqueles homens. Olha como Deus estava irado com aqueles homens naquela época. Então vocês vendo esse vídeo, o que vocês entendem, o que vocês veem hoje? Será que Deus está contente com essas coisas que vêm acontecendo, com homens que estão diante do rebanho do Senhor, que não estão honrando a palavra do Senhor, que não estão honrando a Deus? Olha o que Deus fala aqui, olha o que Deus falou com aqueles homens no passado que esfregaria os excrementos na cara deles. A palavra é clara, só não entende quem não quer. Então Deus deixa bem claro. E ele fala, então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus queria que a aliança dele fosse mantida, aquela aliança que ele fez com a tribo de Levi. Então não é diferente hoje não. Deus quer que esses homens que estão diante do altar dele, diante da obra dele, que venham honrar o nome dele. Assim como a tribo de Levi honrou. Então Deus chama a atenção desses homens, chamou a atenção daqueles homens naquela época e chama a atenção desses homens hoje que venham honrar o nome dele, assim como a tribo de Levi honrou aqueles homens que foram separados para tomar conta do sacerdócio do Senhor, para tomar conta das coisas do Senhor. Então vocês que foram separados, vocês que almejam ser pastor, porque hoje virou moda, hoje ser pastor é bonito, mas olha a responsabilidade do que é ser pastor. Ser pastor é isso, é o que Deus está falando aqui na palavra dele. Então muitos hoje querem ser pastor por título, por capricho. Mas tome cuidado no grande dia, porque o Senhor vai cobrar de você, da sua mão, aquilo que ele colocou. Você quis ser, então você vai ter que prestar conta com o Senhor. Muitos homens vão prestar conta diante do Senhor daquilo que estão fazendo hoje, porque Deus vai cobrar.
Então tá aqui, andando um pouquinho para o vídeo não ficar grande. No versículo 6, Deus fala: a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, e desviou muitos do pecado. Então Deus está aqui nesse versículo 6, Deus está falando dos sacerdotes, dos levitas que andaram em retidão com ele e desviou muitos dos pecados. Será que hoje você, pastor, você que foi levantado a pastor, será que você está fazendo isso aqui que o Senhor está pedindo na palavra dele? Será que você está desviando muito do pecado? Será que a verdadeira lei está na sua boca? Deus fala aqui na palavra: a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Nenhuma falsidade, Deus fala que achou-se em seus lábios. Naqueles homens, dos levitas, não se achou, naquela aliança que foi mantida lá. Então, aqueles homens, depois de Levi, vieram quebrando essa aliança. E Deus chamou a atenção deles, que eles fossem igual aos levitas, que mantivesse a retidão com ele, que nos seus lábios não houvesse falsidade. Será que nos seus lábios não está havendo falsidade? Será que vocês estão guiando as ovelhas do Senhor no caminho certo, com retidão, com sinceridade, com honestidade, com Deus? Deus está falando na palavra dele. Então ele fala: e ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução da lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então Deus aqui nesse versículo, ele ainda está falando, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o quê? O conhecimento. Então você que é pastor, você tem que buscar conhecimento, porque dos seus lábios tem que estar o quê? O conhecimento para passar para as pessoas. Então não é querer só ser pastor e não ter o conhecimento e não buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Porque no versículo 7, ele está alertando isso. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Então da boca do pastor, as ovelhas esperam a instrução da lei do Senhor. Então ele tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque as ovelhas esperam da sua boca. Você que é pastor ou pastora, as ovelhas esperam da sua boca a instrução da lei do Senhor para poder passar. Você não foi levantado a pastor, então tem que buscar conhecimento na palavra de Deus para passar para os filhos de Deus, porque Deus exige isso dos pastores, conhecimento para passar para as ovelhas. E hoje nós vemos homens que até mesmo é pastor, mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então Deus capacita, mas você tem que buscar, você tem que meditar, você tem que pedir a Deus entendimento da palavra dele, da lei do Senhor, para passar para os filhos de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Então está aqui, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então o pastor, ele é o mensageiro do Senhor. Olha a responsabilidade que um pastor tem. Ele é um representante do reino de Deus. Então Deus espera da boca dele que ele tenha o conhecimento para passar, para ensinar as ovelhas do Senhor, para ensinar os filhos de Deus. Não é só querer ser pastor por título, por cargo, e as pessoas achar bonitinho, mas não ter o conhecimento da palavra. Deus exige isso de você, homem de Deus e mulher de Deus, que está diante da obra do Senhor, que venha ter conhecimento da palavra dele, porque aquele que buscar o conhecimento, você tem que ter o conhecimento para passar a lei do Senhor. É muito bem claro isso daqui, então eu achei interessante isso. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. E vocês que quebraram a aliança de Levi. Então hoje nós podemos ver
muitos homens quebrando essa aliança, levando muitas pessoas, em vez de levar a Cristo, estão fazendo cada vez mais as pessoas levarem o quê? Ao pecado. Porque está aqui, ó, mas vocês se desviaram do caminho. Então tem muitos homens, vamos ser mais claros, tem muitos pastores que estão desviando do caminho, estão perdendo foco em Cristo, vamos botar melhor dizendo, conjecturando para as pessoas entender, trazendo para o dia de hoje como está aqui, ó, mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Então nós podemos ver que hoje tem homens levando muitas pessoas à queda. Eles veem as ovelhas do Senhor só como cifrão, lucro, dinheiro, só visam o dízimo, mas não visam os perdidos do Senhor. Acham que é só ficar dentro do templo do Senhor. Não, não é só dentro do templo, é buscar, é o id do Senhor. É isso que eu estou fazendo aqui, é pregando a palavra do Senhor para as pessoas terem entendimento, não é só dentro da igreja. Eu luto para pregar a palavra dentro da igreja e também fora da igreja. E muitos às vezes não gostam da minha palavra, porque é uma palavra de ensinamento, é uma palavra que vai fazer a pessoa refletir. E às vezes sou calado, deixando bem claro, é o que eu entendo. Muitas das vezes fui calado nos ministérios que eu já passei. Mas é assim, o homem de Deus que leva a palavra verdadeira do Senhor, fazendo a vontade de Deus, como está lá em Gálatas 1:10, melhor fazer a vontade de Deus do que se eu estivesse fazendo a vontade do homem, servo de Cristo eu não sou. Então, finalizando essa mensagem aqui, o que eu quero trazer para hoje é isso. Deus chamou a atenção dos sacerdotes aqui nesse capítulo de Malaquias. Então, você que é pastor, se analise. Eu também tenho que me analisar, não sou pastor, sou um diácono. Mas quem é pastor aqui, que estiver vendo esse vídeo, se analise. Vê se vocês estão obedecendo a Deus, se estão fazendo a vontade de Deus perfeitamente. Porque não é só ser pastor. Pastor hoje estão levantando um monte a pastor. Mas naquele grande dia vão ser cobrados. Então eu fecho aqui essa ministração para o tempo não ficar longo. Poderia falar muito mais, mas feche em nome de Jesus, que vocês venham compartilhar esse vídeo para que a mensagem do Senhor venha prosseguir, porque até mesmo muitos são da igreja, o irmão faz um vídeo para a palavra de Deus seguir adiante, mas não compartilham. Às vezes até besteira vocês compartilham, mas a palavra do reino não compartilham. Não sei porquê, mas fico com essa mensagem em nome de Jesus. Amém.